Fecha seus olhos aí, levanta as tuas mãos em sentido aos céus. Vamos adorar o nome deste Deus Todo-Poderoso. Oh, glória a Deus. Você chorou, você pediu, tanto insistir, precisando da resposta. Já não faz nenhum sentido a vida que está vivendo, de fracassos e derrota. Eita Jesus, tão sozinho e sem sorte, no vale da sombra da morte, pensando até que é o fim. Aleluia. Mas Jesus, que muda a história, já declarou sua vitória, só para te fazer feliz. Toda a igreja comigo adorando a Deus. O crente quando chora o Senhor, a oração do crente estremece os montes. E quando ele chora o Senhor atende. Oh, tem um grande valor a lágrima do crente. Ele foi com Daniel lá na cova dos leões, nada lhe aconteceu. Deus ouviu, mesmo quando Ana orava, por um filho ela clamava, e o Senhor, Ele atendeu a Josué, que quando orou e o sol parou, mandou tocarem as trombetas e as muralhas derribou. Este Deus se faz presente, vive no meio da gente, é o mesmo, Ele não mudou. Eu posso ouvir um glória a Deus da igreja? A Bíblia não erra quando fala que Ele é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será o mesmo eternamente. Aleluia. O crente quando chora o Senhor responde. A oração do crente estremece os montes. Quando ele chora, o Senhor atende. Oh, tem um grande valor a lágrima do crente. Ele foi com Daniel lá na cova dos leões, nada lhe aconteceu. Deus ouviu, mesmo quando Ana orava, por um filho ela clamava, e o Senhor, Ele atendeu a Josué, que quando orou e o sol parou, mandou tocarem as trombetas e as muralhas derribou. Este Deus se faz presente, vive no meio da gente, é o mesmo e não mudou. É o mesmo e não mudou. É o mesmo, Ele não mudou. Palmas que glorificam e exaltam o nome do Senhor. Amém. Meus amados irmãos, quantos estão felizes com o Senhor Jesus, diga glória a Deus. Quantos estão felizes, diga amém. Então levanta as suas mãos ao céu, diga assim: meu Deus, diga meu Pai,
nos guarda, Senhor. Diga nesta manhã, diga, meu Deus, nos dá sabedoria, Pai. Diga, nos dá graça para nós permanecermos, Pai, em fidelidade, diga, ao Senhor Jesus. Amém? Sem perca de tempo, meus irmãos, pega a sua Bíblia, abra juntamente comigo no Salmo de número 40, verso de número 1. Salmo 40, verso de número 1. Aleluia. Salmo de número 40, verso de número 1. Meus amados irmãos, essa campanha de quarta-feira, quarta do Código da Provisão, ela foi quase uma série de mensagens, porque muito levado a instruções, a ações, e isso é bênção de Deus. Quantos encontraram, diga glória a Deus. Salmo de número 40, verso de número 1. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim, e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, e pôs os meus pés sobre uma rocha, e firmou os meus passos. Levanta a sua Bíblia ao céu, por gentileza. Diga, meu Deus. Diga, meu Pai. Fala comigo, Deus. Diga, nesta manhã. Diga, Pai, eu sei, meu Deus, que o Senhor tem uma palavra para a minha vida. Senta batendo palma e glorificando esse Deus Todo-Poderoso. Oh, glória a Deus. Meus amados irmãos, diante deste salmo, eu compreendo aqui alguns códigos que são fundamentais para a vitória, para a bênção. E quando falamos sobre código, estamos falando sobre um conjunto de princípios que conduz a alguém a resultados especiais. E nenhum código existe sem finalidade. Nenhum princípio existe sem finalidade. Há uma finalidade. Há um porquê. Nenhum princípio existe sem produzir consequências. E de fato nenhum princípio existe sem produzir consequências. Por isso são códigos, por isso são princípios. E da mesma forma existem princípios espirituais que Deus estabeleceu em sua palavra, que conduz ao homem à provisão divina. Existem princípios espirituais que conduz o homem, que conduz a mulher à provisão divina. Pastor, o que é a provisão divina? A provisão é a intervenção de Deus, suprindo aquilo que o homem não consegue produzir sozinho. Quantas pessoas em momentos de dificuldade, ela diz, meu Deus, eu preciso da provisão, eu preciso de um milagre, eu preciso de resultados. Mas para obter esse resultado, essa provisão que vem de Deus, há uma necessidade de compreender princípios, códigos, que são fundamentais para obter essa tal provisão aguardada. A provisão de Deus não se limita aos recursos financeiros. A provisão pode ser direção, força, sabedoria, livramento, restauração,
cura, oportunidade e sustento, porque a provisão está muito ligada, a ação da provisão, ela está muito ligada àquilo que você está enfrentando, aquilo que você está passando, aquilo que você aguarda. O Salmo 40 apresenta Davi olhando para 3. Quando nós analisamos o Salmo 40, esse salmo apresenta Davi olhando para o nosso Deus, para os resultados que Deus poderia produzir nele. E nós vamos observar Davi enaltecendo a Deus, Davi reconhecendo aquilo que o nosso Senhor produziu em sua vida. Davi não mostra Davi olhando para trás, mostra Davi testemunhando aquilo que Deus fez em sua vida. Mas antes da provisão houve um processo. Antes da rocha houve o que? Um charco. Antes da resposta houve uma espera. Antes do cântico novo houve um clamor. Observando aqui o salmo, percebemos que existiram princípios que Davi praticou durante a sua caminhada. E hoje eu quero compartilhar 3 verdades presentes neste salmo. Tem muito mais, mas eu quero compartilhar 3. Porque nós podemos transformar ou enxergar como código de provisão. Podemos definir essas ações de Davi como códigos que são necessários nós, nos nossos dias atuais, fazer uso para obter o milagre vindo da parte do Senhor Jesus. O primeiro princípio que eu vejo aqui em Davi, o primeiro código que eu vejo aqui, está no versículo, está no Salmo 40 e no verso de número 1. Pastor, que verso é esse? Esperei com paciência no Senhor. Esperei com paciência no Senhor. O primeiro código da provisão está aqui, é o foco, é a paciência. Observe que Davi não diz que esperou na circunstância, não diz que esperou no meio dos amigos, não diz que esperou na sorte, diz que esperou no Senhor. O ambiente era difícil, a situação era difícil, mas o seu olhar continuava apontando para Deus. O que você tem feito? Olha o que diz o Salmo, verso de número 1: esperei com paciência no Senhor. Ele poderia pedir: eu esperei no Senhor. Não, esperei e com paciência. Eu esperei com paciência no Senhor. E eu acho lindo aqui, isso que Davi fala. Ele fala que a espera dele foi no Senhor. Porque tem pessoas que dizem: eu espero no Senhor. É no Senhor. Mas quando ele bate numa porta não dá certo, bate na outra não dá certo, bate na outra não dá certo, vai ali não dá certo, ele se desespera. Aí ele diz: Senhor, eu já fui em tanto lugar e nada aconteceu. Você não está esperando no Senhor? Pastor, mas Deus vai usar pessoas. Não é Deus que vai descer do céu e pá. Não, Ele usa pessoas e eu estou olhando e não está nada acontecendo. Mas entenda uma coisa, meus amados irmãos, quando nós esperamos no Senhor, não é naquilo não, Ele vai usar o pastor Lucas, Ele vai usar o pastor Francisco, Ele vai usar o meu amigo, Ele vai usar o meu patrão, Ele vai fazer alguma coisa que vai dar certo. E se por acaso não acontecer da forma que você rotulou? Se por acaso os resultados não aparecer da forma que você rotulou? Aí é onde está a confirmação que você está esperando no Senhor, porque você entende que Deus nunca perde o controle.
Se Deus não usar quem eu espero, se a coisa não acontecer da forma que eu estou esperando, das pessoas que eu estou achando que Deus irá usar, se não acontecer dessa forma, mas eu continuo dizendo, estou esperando com paciência, porque o Deus que eu sirvo nunca perderá o controle. Levanta suas mãos ao céu, diga: Deus, diga, não perde o controle. Diga: o meu Deus não vai perder o controle. Aplaude esse Deus todo-poderoso, porque esse Deus não perde o controle. Então, eu entendo aqui, lendo este verso de número 1 do Salmo 40, eu percebo foco. Eu percebo foco. O foco determinou a direção da caminhada. O foco determinou em quem Davi esperava. O foco determinou sua direção. Quem perde o foco, geralmente abandona o processo antes de alcançar a provisão. Davi está focado. Davi compreendeu que nem sempre podemos controlar as circunstâncias, mas sempre podemos escolher para onde direcionar os nossos olhos. E ele escolheu direcionar os seus olhares para o nosso Senhor Jesus Cristo. Olha para esse irmão e diga: continua olhando para Deus. A provisão começa quando aprendemos a olhar mais para Deus do que para os problemas. Eu já falei várias vezes e continuo falando sobre potencializar circunstâncias. Tem pessoas que potencializam. Pastor, o problema está tão grande, meu Deus do céu, eu vou desistir. Eu não fui mais para a igreja porque é uma luta muito grande. Eu não fui mais à casa do Senhor por causa da prova, pastor, está grande. Eu não fui mais porque é isso. Eu não fui mais à igreja porque eu estou desempregado. Eu não fui mais à igreja à noite, nem de manhã, nem de madrugada, nem de nada, porque eu estou angustiado. Quando você está no foco, quando você tem foco, mesmo a geladeira estando seca ou estando cheia, você não perde o prazer de adorar a Deus. Por quê, pastor? Por que eu não perco? Porque eu entendo que o Deus que eu creio, Ele não perde o controle. Pastor, desanimado é uma coisa, mas as minhas convicções continuam a mesma. Tem dia que você droba o joelho, você ora 1 hora, 2, 3, 4. Tem dia que você droba o joelho, meu amado irmão, e parece que 1 minuto já foi 50. 1 hora. A matéria cansou. O bombardeio veio, mas você continua resistindo a esses ataques malignos, porque o teu foco vem do Senhor e a confiança vem de Deus. Levanta as suas mãos ao céu, diga assim: meu Deus, tem dia, Pai, que eu chego aqui, não são dias fáceis, mas eu venho, porque a minha confiança continua no Senhor, e o meu foco está em Ti, e nada vai me tirar da Tua presença, meu Deus. Quem pode aplaudir esse Deus Todo-Poderoso? Mas manter o foco não é suficiente, porque existe uma diferença entre olhar para Deus por um momento e permanecer olhando para Deus durante todo o processo. E aqui que encontramos o segundo código. Qual é? Percebemos aqui, Davi diz: esperei com paciência no Senhor. Ainda no verso de número 1. Esperei com paciência no Senhor. Davi, ele teve resiliência. Resiliência não é apenas suportar a pressão. Resiliência é a capacidade de permanecer, se refazer e permitir que Deus trabalhe em nós durante o processo. Tem pessoas que ele não tem resiliência. Ele tem 30 anos,
E o mundo evoluindo, ele continua da mesma forma. Não é porque eu aprendi assim. Mas olha para ele. E aqui, meus amados irmãos, não estou tratando de crenças, de princípios, de doutrina. Eu estou falando de perspectiva de vida, de avanço para o crescimento. Por que Salomão foi o Salomão? Por que Davi foi o Davi? Eles estavam sempre à frente do período que eles estavam vivendo. Vinha reis de outras nações pegar conselho com Salomão, fazer uma tour aonde Salomão estava. Por que nós temos essa perspectiva que crente é atrasado? Eu não tenho. Percebemos aqui a resiliência de Davi. Tem pessoas que o processo está permitindo uma resiliência, mas ele disse: não, todas as coisas chegou na minha mesa dessa forma, foi desse jeito. Antigamente, meus amados irmãos, o povo andava de cavalo, de jumento, de burro. As coisas foi aumentando, foi melhorando. Também depois veio uma bicicletinha. E bicicleta de primeiro, meus amados irmãos, parecia burra de cigano. Toda enfeitadinha, tinha aqueles coisinha e tudo. Hoje a coisa mais é difícil a gente ver. São os avanços, as coisas mais tecnológicas. Veio outro tipo de transportes. E a coisa vai avançando. E tem pessoas que não se permitem. O processo pede uma resiliência, porque resiliência também nós podemos definir como a capacidade de permanecer, de se refazer, de permitir que Deus trabalhe em nós durante o processo. A provisão não chegou no primeiro dia, não chegou no terceiro dia, não. Houve espera, houve resiliência. E durante a espera, Davi não apenas aguardou, ele amadureceu, ele aprendeu, ele foi moldado. O salmista declara no Salmo 119, verso de número 71, foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os teus estatutos. Olha o que Davi está dizendo. Irmão, essa fala de Davi, normalmente alguém só vai falar depois que passa o processo. Aí eu vejo aqui Davi lá na frente, foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os teus estatutos. A aflição não o destruiu, a aflição ensinou. Tenta ver as coisas boas diante desta situação que você está enfrentando. Levanta as suas mãos ao céu e diga assim: se veio para me matar, diga, só tem me ensinado que Deus sempre é quem me guarda. Se veio para me parar, não me parou, só tem me ensinado a confiar mais em Deus. Se veio para fazer eu desistir, não fez eu desistir, porque tudo isso tem me ensinado. E mais para a palavra de Deus. Levanta a sua Bíblia ao céu e diga assim: é a palavra. Diga a palavra. Diga, essas situações têm me levado à palavra. Diga, e a palavra tem produzido resiliência em mim. Tem gente que passa por luta, mas continua igual. Passa por prova, mas continua tomando as mesmas decisões. Passa pela dor, mas continua alimentando os mesmos comportamentos. A resiliência espiritual acontece quando o processo não apenas fere, mas também transforma. Deus não quer apenas mudar a situação, Deus, Ele quer transformar a mentalidade. Olha para esse irmão que está do seu lado e diga: Deus quer que você tenha uma mentalidade de vencedor. Diga, Deus quer transformar.
Diga: o meu Pai quer transformação. Diga: o Senhor quer transformação. Deus quer transformar a tua mentalidade. Mentalidade de vencedor. Mentalidade atual. Mentalidade de crescimento. Mentalidade de vitorioso. Hamanai jo manacantro manassea. Isso que está acontecendo na tua vida, irmão, essa vontade de crescer, de adorar, de bendizer, de conquistar, de ser vitorioso, de fazer mais para Deus, de andar mais na presença dEle, de jejuar mais, de orar mais, de ler a Bíblia mais, de ganhar alma, de trazer pessoas para a igreja. Tudo isso, meus amados irmãos, são resultados espirituais. É resiliência espiritual. A situação gerou em ti uma perspectiva e uma visão diferente. Olha o resultado. Às vezes a gente lê aqui, olha o resultado da espera dele. Esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim, ouviu o meu clamor, tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. É lindo quando nós olhamos e ouvimos os resultados. Aí ele continua: e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor Jesus. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não... Oh meu Deus do céu, quem tem esperado no Senhor aqui, levanta as suas mãos. Olha para esse irmão e diga: espera no Senhor. Diga: espera no Senhor. Diga: confia no Senhor. Diga: não dê legalidade à voz maligna. Diga: dê legalidade à voz espiritual. Aplaude esse Deus Todo-Poderoso. Quando o foco encontra a resiliência, algo extraordinário acontece, meus amados irmãos. Algo extraordinário acontece. O processo deixa de ser apenas um lugar de sofrimento e passa a ser um instrumento de preparação a instruções. Aonde foi que Jacó teve uma visão extraordinária? Num deserto, aonde Jacó estava dormindo com a pedra debaixo da cabeça. Debaixo da cabeça. O que nós aprendemos com isso? Se a Bíblia nos ensina que nós andamos por fé e não por vista, se o ambiente quer te assustar ou amedrontar, esteja focado no Senhor e sempre falar da seguinte forma: o ambiente pode não ser agradável, mas os resultados que o meu Deus está produzindo será extraordinário. Davi, ele foi ferido pelo processo, mas restaurado pelo propósito. Porque o processo nos fere, meus amados irmãos. Olha o que ele diz: tirou-me também de um lago horrível, de um charco de lodo. O texto agora revela a condição em que Davi estava. O charco não representa apenas dificuldade, representa aprisionamento, representa instabilidade, representa um lugar onde a pessoa tenta sair e afunda ainda mais. Representa dores, traumas, decepções, feridas emocionais e espirituais. Davi estava ferido pelo processo. Mas o salmo não termina no charco. O verso continua: e pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. A história não termina na ferida, a história termina na
restauração. Davi não permaneceu na situação que ele estava vivendo. Davi não permaneceu naquele local horrível. Deus firmou os seus passos, Deus o abençoou, Deus pôs um cântico novo na boca de Davi, porque Davi temia, Davi esperava, Davi foi resiliente. Levanta as suas duas mãos ao céu e diga: meu Deus, eu sei, Pai, que eu vou sair daqui acreditando que os ferimentos do processo, essas feridas não continuarão abertas. Diga: essas feridas irão cicatrizar, porque eu fui ferido no processo, mas serei restaurado e curado pelo propósito que eu tenho no Senhor. Tem pessoas que escolhem continuar ferido. Eu já falei várias vezes aqui, meus amados irmãos, tem pessoas que ele vive uma vida de miséria, de destruição, e ele compartilha das suas misérias, e quando você vai dizer: olha, você pode mudar, você fala para ele: olha, agindo dessa forma você terá resultados assim. Ele diz: não, eu só preciso de uma ajuda. Ele quer que você financie ele na miséria. Ele quer que você financie. Olha o que Davi diz: tirou-me de um lugar horrível, de um charco de lodo, e pôs os meus pés sobre uma rocha. Deus o que? Tirou. Mas por que ele tirou? Não foi que Deus pegou lá Davi pela mão e vem. Não. Códigos, princípio, ele esperou com paciência. Ele entregou a mente para Deus. Olha, esperei com paciência no Senhor, e ele inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Primeiro, esse homem tinha paciência e tinha clamor. Clamor é um grito da alma, irmão. Clamor não é palavras apenas sem nenhum erro de ortografia. Não é um português politicamente falado apenas, e lute para você ter um português politicamente falado, mas quando se fala de clamor, é porque são verdades que vêm de dentro, vem rasgando, irmão, de dentro para fora. São verdades que vêm numa proporção tão forte, que as lágrimas escorrem, que a entrega acontece, e mesmo a priori no sentido humano, alguém poderia enxergar e dizer: está demorando. Mas Davi perseverava no clamor. Está aqui. Esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Clamava. Porque os resultados vindo da parte de Deus têm tudo a ver com posicionamentos. Como você tem se posicionado? Que posicionamento você tem tido ultimamente? Pastor, eu quero, agora é só vitória. Porque tem uns hinos aí bem bonito assim, né? Agora é só vitória, agora é só vitória, só vitória. A prova acabou, a luta foi embora, agora é só vitória. Mas até chegar lá, irmão, até chegar nesse cântico, porque Davi diz aqui: e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Eu imagino aqui esse hino. Que hino é esse? É um hino cristocêntrico. Esse hino que Davi cantou, esse salmo, esse cântico, enaltecia a Deus pelos resultados que Deus tinha o confiado. Mas esses resultados têm tudo a ver. Levanta as mãos ao céu e diga: foco, diga resiliência. Diga: no foco, eu consigo ainda compreender e entender que eu estou ferido. Diga: mas continuando no foco, em resiliência, eu vou obter restauração pelo propósito que eu tenho diante de Deus. Que entrega você está tendo?
Que vida você escolheu viver? Pastor, eu estou hoje aqui porque eu estou precisando de uma cura. Bem, Deus cura. Pastor, eu estou hoje aqui porque as minhas finanças tá isso. Bem, Deus, Ele tem o poder de restaurar. Pastor, o meu casamento, ele está meio conturbado. Eu vim aqui, eu sei que vocês são de oração. Bem, Deus pode restaurar. Foi boa a sua ação. É melhor você estar aqui do que você ir no rezador, no benzador, na umbanda, na quibanda, no candomblé, no terecô. Você veio aqui, ó. Você crê que aqui tem resultados espirituais. Você crê que vem do Senhor. Mas quando essa benção chegar, como será o seu comportamento, a tua intensidade? Que intensidade você terá? Ô pastor, lá é uma benção, eu já recebi. Você testemunha bem para as outras pessoas, está precisando de uma coisa, vai lá na Deus é Amor. Vai lá na igreja tal. Mas quando você e esse tal recebe, aonde vocês irão festejar? Não, pastor, eu vou ali no shopping, eu comprei um choppzinho, foi bom, bacana, tomando um choppzinho lá com meus amigos, com seu colega. Cadê o culto de ação de graça? Cadê a entrega ao Senhor? Cadê a vida entregue a Ele? Não, pastor, porque foi benção, isso e aquilo. Mas cadê, meus amados irmãos? Talvez você contará essa benção momentânea, mas se tiver uma brecha, o inimigo entra e derruba tudo de novo. Eu amo o Salmo 128, porque ele diz: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerá do trabalho das suas mãos, e feliz será e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera ao lado da tua casa, os teus filhos como planta de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Aqui fala de andar. Às vezes as pessoas elas estão vivendo um período apenas de viver a neutralização da dor, mas não o passo a passo para ser curado. Às vezes a pessoa ela quer apenas ser curado daquela febre que ele está vivendo. E se a febre veio é porque tem algo no organismo, existe uma guerra entre as células ali. E o corpo está o quê? Revelando que não tem algo anormal. Mas tem pessoas que olham para assim, não, eu quero só passar a febre. Depois que a febre passa, ele não procura ter uma conexão ou uma compreensão do que gerou aquela febre. Como está o anticorpo? Como está a imunidade espiritual dele? Se a imunidade espiritual dele está boa, bactérias não entram. Fazendo uma analogia de tudo isso, meus amados irmãos, às vezes nós só queremos que a febre passe. A febre passou, toma outro remédio para a febre. A febre passou, toma outro remédio para a febre. Mas o que está gerando essa febre? Na vida do cotidiano nós somos dessa forma. Deus, final de mês, estou precisando de um resultado. Me ajuda, Pai. Vou fazer uma campanha. Mas o pós-campanha, olha para esse irmão e diga assim: entrega o teu caminho ao Senhor. Diga: entrega a tua vida. Diga: seja um servo. Diga: ande com Deus, porque tudo nessa vida passa. Diga: tudo nessa vida passa, e aonde nós iremos passar a nossa eternidade. Enquanto nós estivermos aqui na terra, focado no Senhor, temendo ao Senhor, Deus vai nos protegendo, Deus vai nos guardando. Você vai comendo do fruto do teu trabalho, vai estar feliz, vai estar contente, mas algo mais maravilhoso ainda lhe aguarda: a eternidade com Cristo. Aplaude esse Deus Todo-Poderoso. Aplaude esse Deus Todo-Poderoso.
Aplaude a Ele e diga: Deus, eu estou na terra, tenho responsabilidades na terra. Diga: meu Pai, mas eu quero viver na eternidade também com o Senhor. Levanta, fica sobre os seus pés. Tem alguém em nosso meio que nessa manhã quer fazer um concerto com Jesus? Quer fazer um concerto com Cristo? Senhor, abençoa a minha vida, guarda a minha casa, abençoa a minha família, me ajuda. Pastor, eu quero fazer uma aliança com Deus. Tem alguém que quer voltar para o Senhor? Tem alguém em nosso meio? Se tem, levanta a sua mão, por gentileza. Eu quero voltar para Cristo. Eu quero servir a Deus. Eu quero viver uma entrega maior. Tem alguém em nosso meio? Pode vir à frente que eu vou orar por você. Talvez você está aí, você está precisando disso. Foca aqui, meus amados irmãos, converse menos, tá? Foca aqui, o culto ainda está aqui. Então, meus amados irmãos, entrega. Entrega. A entrega, ela é fundamental. Quando você entrega o seu caminho ao Senhor, quando você quer viver para Deus, as outras coisas dá tudo certo. Entendeu? Dá tudo certo. Não é verdade? Então, eu quero lhe dizer uma coisa: viva para Deus. Pastor, eu estou distante dos caminhos do Senhor. Venha. A minha vida está meio lá, meio cá, meio cá, meio lá. Eu quero voltar. Volte. Volte para os caminhos do Senhor. Volte para Deus. Volte para a palavra. Não, pastor, eu não quero só congregar. Não, eu não quero ser só um telespectador. Eu quero agora ser um servo. Melhor decisão que você tomou: servir ao nosso Deus. Tem alguém em nosso meio? Não tem? Pegue o seu voto e venha aqui à frente, por gentileza. Eu quero agora me despedir de todos os nossos amados irmãos internautas que nos acompanham pelo YouTube. Que a bênção de Deus venha continuar sobre a tua vida. Curte, compartilha e seja edificado por essa ministração. Amém. Mais que igreja, uma família.